Graça e paz, irmãos. Amém? Ok, eu vou passar a palavra para minha esposa, em primeiro lugar. Ela vai ter uma parte aqui comigo. Porque em casa, quem dá a primeira palavra sou eu. Sim, senhora. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Conforme o pastor falou, eu me chamo Márcia, sou uma serva do Senhor Jesus Cristo e hoje estou servindo ao Senhor aqui em Belo Horizonte, juntos há 12 anos, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, conhecer a igreja que se reúne aqui e as bênçãos que o Senhor tem dado para essa igreja. Então, só contando um pouquinho da nossa história, estamos casados há 22 anos, conforme o pastor falou, somos de São Paulo, servimos ao Senhor lá durante muitos anos, como pastores da igreja lá, e depois o Senhor nos chamou para trabalhar com a recuperação da dependência química e dos seus familiares. Então, passamos muitos anos lá trabalhando em grupos de apoio, em comunidades terapêuticas, e depois de muito tempo, o Senhor nos chama para vir para Belo Horizonte. Dávamos cursos lá em São Paulo e tínhamos contato com pessoas do Brasil todo, mas não sei por que nós viemos aqui para Belo Horizonte, né? Então, o Senhor sabe e estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? E o GAM, né, que é Grupo de Apoio Mútuo para dependentes que querem sair fora do uso de drogas e álcool e para restaurar a família por completo. Isso é o GAM. Há 9 anos ele existe aqui na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E em outubro que nós fizemos o 9º aniversário. E sempre que nós fazemos aniversário, tem festa lá no grupo. Mas esse ano não teve festa lá, sabe? O pessoal achou estranho até e começou a perguntar para a gente, né? Ué, cadê a nossa festa? Até hoje eles perguntam, né? Da festa do aniversário do GAM, que todo mundo sabe que é em outubro, né? Mas o Senhor fez diferente. Como é Ele que reina, né, irmãos? Sobre tudo e sobre todos, Ele fez diferente. E Ele colocou, então, no nosso coração, né, de estar multiplicando esse GAM. E, pela graça de Deus, multiplicamos em todas as igrejas Batista Central, né? E, conforme o pastor falou, também fora da Batista Central, que são vocês, né? Glória a Deus por isso. Primeira igreja fora da Batista Central. Nós temos o prazer de conhecer alguns de vocês e o carinho muito grande de caminhar com o pastor, que tem ido lá conosco semanalmente, e outros irmãos também, como a Graziene e o Juliano, graças a Deus, Rorenildo, Edilva, e assim, acho que tem mais alguns aí. Desculpa, né, por não falar todos os nomes. Mas, então, fizemos isso. Com isso, o que aconteceu com a nossa festa? A nossa festa, irmãos, é hoje. É hoje. Então, como assim é hoje? É hoje porque o Senhor não permitiu que a gente se dedicasse ali dentro, e fizéssemos algo para nós ali dentro. O Senhor falou: sai, 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 e vai fazer em outro lugar. E nós passamos o semestre todo fazendo implantação e cursos e treinando. E agora já consagramos todas as outras igrejas, né, da IBC. Aliás, todas não. Ainda falta consagrar uma, que será dia 17. Né? Não nessa semana, na outra, todos estão convidados lá na IBC 3, tá? Em Santa Efigênia. Mas hoje, então, é a consagração dessa igreja. Estamos aqui muito felizes. Então, eu quero compartilhar com vocês
esse aniversário. Então, nós trouxemos, olha só, eu tenho falado isso em todas as outras consagrações, nós trouxemos alguém do GAN. Eu não sei como falar aqui, Senhor, porque eu quero convidar, então, a Graziene vir aqui, é do GAN de lá, gente, e o Rorenildo e a Edilva também, né? Então, por que eu fiquei sem saber? Porque eles são de lá e são daqui. Conhecemos lá pela graça de Deus. E por que eles estão aqui? Porque, como de lá, né, nós, em todas as consagrações, nós levamos alguém do GAN, né, para estar falando do que o Senhor fez na vida deles, naquele lugar lá. Então, eles são de lá e são daqui, vão compartilhar conosco. Esse é o momento da gente trazer um pouquinho de lá para vocês louvarem ao Senhor conosco, nesse 9º aniversário. Tá bom? Então, primeiramente, vou passar aqui para a Graziene. Ela vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho, contar um pouquinho do que Deus fez na vida dela. E depois, então, vou pedir a Edilva e depois o Rorenildo, né? A paz do Senhor para todos. Hoje eu estou aqui para contar um pedacinho do meu testemunho, né? O Juliano, eu queria muito que ele estivesse aqui, mas ele não pôde estar porque ele está trabalhando, né? Mas eu vou me apresentar, porque talvez algumas pessoas que estão chegando não me conheçam. Eu me chamo Graziene. E eu quero começar falando assim, ó. É muito bom viver, não é? Quem aqui não gosta de viver? Só que poder viver livre, sem viver e sem querer viver em função do outro, é muito melhor. E eu tenho vivido isso. Hoje faz 6 anos e 1 dia de casada. Não comemorei ontem não, porque meu esposo estava trabalhando. Não fui jantar. E eu tenho filhos de 4 anos, mas há alguns anos atrás, eu descobri que o Juliano, meu esposo, estava envolvido com a droga. E quando eu descobri, ele também chegou em mim, contou que ele estava envolvido com a droga. E nós conversamos, eu falei com ele assim, que era para ele parar. A inocência. Achando que, falando parar, que ele parava, né? E ele falou comigo que ia parar. E como eu não entendia sobre a droga, eu só tinha ouvido assim falar sobre a droga, eu não tinha noção do que a droga podia trazer e destruir uma família e a pessoa que também usa. E ele falou comigo que ia parar, ele não parou. Ele cada dia foi usando mais. Passou dias, ele começou a dormir fora. Nós começamos a perder algumas coisas. Eu lembro que a gente comprou um carro muito simples, a gente perdeu esse carro porque a gente não deu conta de pagar. A gente também perdeu uma moto porque a gente não deu conta de pagar. Quando eu me casei, eu me engravidei, eu parei de trabalhar. Fiquei em casa cuidando do meu filho. E o Juliano era muito dedicado em casa. Ele não deixava nada faltar para nós 3. Só que foi começando a faltar, as contas começaram a atrasar. Meu menino estudava na escola particular, eu tive que tirar ele, porque nós não demos conta mais de pagar. E as coisas foram desandando. Então, eu comecei a perceber que aquilo que eu pensava que não era muito mais grave. Então, eu fui indicada para chegar assim, o pastor Volpe e a Márcia, através da Kes do Som, do pastor Jonathan. Nós chegamos lá, eu não fazia ideia que o Juliano tinha que ser internado. Eu achava que ele tinha que participar de um programa, de um trabalho, e a gente voltaria para casa. E quando cheguei lá, eu vi que o Juliano realmente tinha que ser internado. Lá tem alguns tratamentos antes de chegar à internação, e o Juliano não correspondeu a esse tratamento. Ele teve que ir para a internação. O Juliano se internou, ficou 6 meses internado. Eu fiquei aqui fora. Eu poderia ter desistido, porque pensei assim, ele foi internado, então agora, né, vou esperar ele sair. Não, eu continuei. Como eu disse no testemunho em outra igreja, a distância da minha casa no GAN, nós não tínhamos carro, era longe. Mas a minha dor era muito maior que qualquer distância. Então, eu continuei. Lá eu descobri que eu também tinha uma doença, que eu era codependente de recuperação, que eu era codependente. Hoje a diferença é que eu sou
em recuperação por toda a vida. E lá, o que mais me impactou quando eu cheguei lá no GAN, que quando o Juliano estava internado, eu comecei a aprender, eu vi que o Juliano, ele nunca ia conseguir sozinho. Se nós não tivéssemos procurado esse trabalho, se nós tivéssemos empenhado em se tratar. E ninguém consegue, nem vai conseguir sozinho. Nós estamos lá no tratamento até hoje. Eu estou lá tem 3 anos, hoje eu sou voluntária. O Juliano está 3 anos limpo. Hoje nós estamos recuperando as nossas vidas. Eu não falo que a gente está recuperado, porque recuperação é por toda a vida. Eu era uma pessoa eu cheguei lá e percebi que eu era uma pessoa muito doente, eu tinha medo das coisas, eu não podia atender telefone, eu não atendia portão. Se alguém me ligasse e falasse assim que tinha que me contar uma coisa, eu já morri, parece que eu já morri antes da pessoa me contar. Então, hoje, com o tratamento, eu tenho aprendido a viver somente o dia de hoje. Eu tenho aprendido a amar, independente da escolha do outro, do caminho que o outro escolher. Hoje, eu e o Juliano somos pessoas diferentes, pessoas melhores. Hoje, nós amamos mais. Hoje, nós nos preocupamos com os problemas dos outros muito mais. E eu lembro, só para terminar, porque tem as pessoas para falar. Vai mandando ficar à vontade. E eu lembro, até hoje, que há 3 anos atrás, eu vim com o Juliano na igreja, eu estava com um sonho com a Késia. E esse dia, para mim, foi muito triste, porque eu vim com o Juliano para a igreja, e ele já está vivendo esse problema. E o Juliano estava comigo aqui na igreja, e ele fugiu. O Juliano sumiu. E nós ainda percebemos que ele foi usar a droga. Então, ele ficou à noite usando droga. E eu sentei, onde aquele rapaz está sentado lá atrás, com o Ítalo no colo. Tinha um coração destruído. E eu lembro que lá embaixo se reuniram um grupo de oração em favor da vida do Juliano. Então, eu quero agradecer a todos vocês que oraram por mim, agradecer a todos vocês que intercederam por mim, que confiaram que o Juliano podia sair dessa. Eu quero dizer que valeu a pena. Hoje eu falo assim o que a Bíblia fala. Eu não tenho só ouvido falar. Eu tenho testemunhado com a minha própria vida o que o GAN fez, o que o GAN tem feito nas famílias lá. Eu recebi esse tratamento de graça, tenho recebido até hoje de graça e ainda tenho amor. E eu estou lá hoje por amor para poder ajudar as outras pessoas através do meu testemunho. Eu quero dizer para você, Gui, como teve pessoas que confiou no Juliano, eu quero dizer que eu confio em você. Edilva, por favor. Boa noite, meu nome é Edilva. Eu tenho 1 ano que entrei na igreja de GAN, né? E assim, eu devia ter falado primeiro, porque essa história da gente é muito parecida. A gente acha que é só a gente, mas quando chega lá, é todo mundo igual, a dor é tudo igual, e a gente está passando tudo pela mesma coisa. Aí eu fui achando que eu ia ajudar meu marido, né? Vou lá, vou ajudar ele. Beleza. Quando eu cheguei lá, gente, eu estava precisando de ajuda. Porque eu estava muito doente mesmo, muito dependente dele. A gente chora porque nunca vai parar de chorar, mas não tem jeito. Mas graças a Deus agora nós chamamos de alegria. Né? Amém. Aí, e assim, não é diferente da história dela, também passei por isso tudo. Olha, ficou 1 ano sem trabalhar, e eu trabalhando sozinha. Aí no começo eu xingava ele demais, eu falava que... Eu xingava ele muito, eu falava que ele era um irresponsável, que ele era um vagabundo, sei lá. Aí depois que eu entrei lá, que eu fui entender, que eu fui aprender que é uma doença. E graças a Deus, assim, os meus filhos também me ajudou demais. E aí eu fui entender ele. E a partir do momento que eu passei a me cuidar de mim, viver a minha vida independente das escolhas dele. Porque a vida da gente é uma escolha. Se era o que ele estava escolhendo, assim, era meio que problema dele, né? Eu tinha que caminhar.
E a partir do momento que ele entendeu isso, ele também resolveu mudar a vida dele. E ele tem, não sei quanto tempo lá de limpo, eu vou explicar que é limpo, porque quando eu entrei lá, eu achava que limpo era quando você tomava um banho, lavava o cabelo e passava um perfume. Mas não é. Isso eu entendi que era limpo, né? Amém. Mas eu quero, assim, agradecer muito mesmo a Deus. Há muita gente aqui, eu não vou citar nome de ninguém, porque muita gente estava orando por mim, às vezes só olhava para mim, dava um sinalzinho, estava torcendo por mim. Agradeço muito ao pastor, porque nós somos um casal assim, que nem deu muito trabalho para vocês, porque a gente tinha ele apoiando a gente dia a dia, caminhando com nós todos os dias. Era assim, era só ligar que ele estava lá, e ele chorava comigo, chorava com o Moré dava uma recaída e chorava também. Assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dele e pela vida dos meus filhos também, que me apoiou demais. E é só. Pedir o Rorenildo para se apresentar e contar as bênçãos. Boa noite. A Graça Mesetiva falou como dependente, codependente, e eu vou falar como dependente mesmo, em recuperação. Vamos apresentar como a gente apresenta lá no campo. Meu nome é Rorenildo, tenho 1 ano e 3 meses de campo, tenho 1 ano de sobriedade, 1 ano e 1 mês de sobriedade. Dia 11 faz 1 ano e 1 mês. Limpo, né? Sobriedade limpo. Eu vou te contar uma coisa para vocês. Eu, com uma dívida, eu aceitei no lugar. O pastor Juliano foi lá em casa uma vez, mas o pastor João, me convidando para ir no lugar. Eu pensei, eu vou lá para ver se disfarçar, né? Olha o pensamento do adicto. Eu vou lá porque eu disfarço. Eu não estava querendo melhorar. Eu estava querendo viver na vida que eu estava vivendo. Não tinha intenção nenhuma de sair da minha vida, de uma vida que eu estava vivendo. Mas eu não sei porquê, como. Não, eu falei, pelo menos eu vou falar, posso dar para a minha família, para os meus amigos, que eu estou tentando. É isso que eu pensei, lá na cabeça do adicto. Cabeça a gente é muito manipulador, muito mentiroso. Todo adicto é assim, manipula as pessoas, mente, e a gente não acha, não pensa que a gente está mentindo para a gente mesmo. Quando eu comecei a frequentar o campo, em setembro do ano passado, setembro de 2014, e tanto que eu estava com esse pensamento, que 1 mês após eu dei uma recaída. 2 meses após eu dei uma recaída. Mas aí eu já estava entendendo qual é o trabalho do campo. O pastor Golpe já, né, ele aqui fica com nós que somos dependentes, né? E começando a acompanhar os 12 passos, então eu entendi. O meu problema é comportamental. Além de ser espiritual, é comportamental. Eu tinha que mudar meu comportamento, minha forma. E a droga é só um problema na vida da gente. O meu problema é droga. Se eu passou uma coisa, né, de outra coisa, o meu é mais visível que a droga. Além de estragar a minha saúde, é contra, vamos dizer, é contra a lei. O problema não é visível, mas o problema todo mundo tem no comportamento, a compulsividade, seja algo qual for ela. E eu nunca fui internado, não precisei de ser internado até hoje, né? Eu estou conseguindo a minha sobriedade, já está com 1 ano e 1 mês que eu estou sóbrio, e creio intensamente que não seja preciso que eu seja internado, porque eu acho que a minha esposa não vai aguentar eu ficar 6 meses fora de casa. E eu tenho que, se eu for contar as bênçãos que eu tenho recebido, não só do GAM, mas eu penso a partir do momento que Deus colocou o pastor Jonas na minha vida. Eu acho que as minhas filhas veio para cá, primeiramente,
ficava jogando, a mulher ficava, né, pulando para o outro canto. Né? E os bebês, tudo em casa, né? Tinha um bebezinho menor que eu, né, 2 anos menor, né, eu tinha lá meus 2 anos e estava ali, né, e também, né, a minha irmã, 4 anos, mais 3 crianças praticamente abandonadas em casa ali, até que o casamento ruiu, acabou, separou. Eu fui para a casa da vovó da mãe, eu fui para a vovó do pai, e assim fomos separados. Né? Vivi com 7 anos com a minha vovó, maravilhosa, cuidou muito bem de mim. É muito bom morar com vó, né, gente? Quem sabe que é vó, sabe que é disso, né? Vó é bom demais. E aí, então, a partir disso, né, tive o prazer de viver com a vovó, mas um dia a vovó partiu. Aí eu tive que sair da casa do vovó e ir para casa junto com os outros meus irmãos, depois de 7 anos. Mas aí os problemas começaram a acontecer, porque os Volpe não cuidam de ninguém, cada um para si, Deus para todos. E aí, então, ficamos lá sozinhos, abandonados, separados, e 3 crianças em casa, sozinhos, o que dá, né? Da rua. E daí, da rua, então, veio os problemas, e todos os problemas, né? Meu irmão, infelizmente, faleceu por causa disso, por causa, né, das coisas erradas. E aí também entrei em parada errada, e minha irmã também foi outra parada errada, e aí todos nós desandamos, mas a partir daí, né? Aí praticamente lá, nos meus 18 anos, quase 19 anos, foi quando Deus se interviu na minha vida e uma família então me abraçou. E ele usou a família, mas Deus escolheu alguém, foi ele quem fez, para a partir daí transformar a minha vida, mudar, e a minha vida ser um instrumento de mudança na vida dos outros. É assim que Deus faz. É assim que Deus está fazendo com cada recuperando aí. Está usando como instrumento agora na vida dos outros. Amém? A sua experiência, não importa ela qual for, ela vai ser usada também como instrumento de bênção na vida dos outros. E como que você conseguiu transformar a sua própria vida. Amém? Está marcado já a data da inauguração? Não? Janeiro desse ano? Tá. 2016, né? Amém. Então tá bom. Em janeiro a gente vai, então, ver aí essa data, né? E estamos aí ansiosos para isso. Eu vou falar um pouquinho hoje o que está registrado lá em Jeremias, capítulo 18, do verso 1 até o verso 6. Amém? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como vaso de oleiro que fazia, o barro se lhe estragou na mão. Tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Abençoa, Senhor, a palavra dessa noite, e que ela venha penetrar as mentes, os corações das pessoas, e venha produzir transformação, salvação, cura, libertação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Jeremias foi um grande homem de Deus. Jeremias foi um servo assim que, né, soube ouvir a voz do Senhor. E é interessante que aqui no versículo 2, quando essa palavra veio, né, a Jeremias, a primeira coisa que Deus falou a Jeremias, ele disse assim: dispõe-te. Isso quer dizer, né, que haja uma disposição, que haja um despertamento em você, Jeremias, que haja uma vontade, que haja um desejo dentro do seu coração. E por isso eu peço, agora desça à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. E aí, verso 3, pode conferir comigo. Diz assim: desci à casa do oleiro. Primeira coisa que eu quero falar com você: Jeremias ouviu do Senhor, falou para ele ir na casa do oleiro, e ele disse: desci à casa do oleiro. Quer dizer, Jeremias
estava obedecendo aquilo que Deus estava falando para ele. Jeremias foi obediente ao ouvir. Porque a gente muitas vezes ouve a palavra, mas a gente não é obediente à palavra. A gente parece que recusa aquela palavra, não dá crédito daquela palavra. Não, Jeremias deu crédito. Ele falou, desponte e desce a casa do oleiro. E ele descia a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O que quer dizer isso, obra sobre as rodas, né? Era casa do oleiro, era a casa o local onde se preparava os vasos. E os vasos eram feitos de barro. E quem moldava esses barros para fazer alguns utensílios, e ali no caso eram os vasos, era o oleiro. E ele que pegava e começava a trabalhar sobre esses vasos. E aí ele ia criando vários tipos de vaso. E veja bem só o que aconteceu ali na casa do oleiro, quando estamos aí no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia, eu estava na mão dele, de barro, se lhe estragou na sua mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Como é que era esse negócio, mais ou menos? Para entender como que o oleiro trabalhava. Ele trabalhava assim, tinha uma plataforma, nessa plataforma, embaixo, né? Já viu aqui antigamente aquelas máquinas de costura, que tinha com pedal, fazia o pedal, né? E que fazia movimentar, né, para costurar. É mais ou menos parecido com aquele modelo. Tem bem embaixo da plataforma, que era uma mesa, ele tinha um pedal, aonde ele fazia, acelerando, ele fazia rodar, um tipo de uma tábua rodona em cima, ela ficava rodando, era onde ele pegava aquele pó refinado de terra e colocava sobre, né, aquela roda, sobre a madeira, e lá jogava um pouco de água, dizem que também, às vezes, um pouco de óleo, né, para pegar mais substância ali dentro daquele pó, e ali, então, começava a rodar, e ele ia, então, moldando conforme a água, ia colocando o pó, a terra, e assim ele ia fazendo vários utensílios, e vários vasos, de vários modelos. E diz aqui a palavra de Deus, que como o vaso que o oleiro, ele estava ali fazendo, de barro, se lhe estragou na mão. Primeiro aí, o barro se estragou. Aí nós podemos reportar para a criação. Quando a gente vai lá na criação, né, quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, né, ele os criou, né, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para ter domínio sobre todas as coisas, não é isso? E ia reinar mesmo sobre a terra. Mas só que esse ser, né, que tinha imagem e semelhança de Deus, que também foi feito de barro, e eu e você somos feitos disso, de barro, que era para expressar toda a divindade de Deus, todo o amor de Deus, toda a graça de Deus, toda a inteligência de Deus, toda a capacidade de Deus, era esse ser humano. Aonde ele depositou tudo, aonde ele investiu todas as coisas, foi no ser humano, quer dizer, em mim e em você. Ele colocou todo investimento nesse ser. Só que a única coisa que esse ser tinha que fazer era obedecer a Deus. Ou era obediência ou desobediência. Ou era morte ou vida. A árvore da morte ou a árvore da vida. O que o homem foi justamente escolher? A árvore da morte. Por que não escolheu da vida? Porque da vida ele tinha que obedecer a alguém. Da morte ele achava, não, essa aqui eu vou fazer do jeito que eu quero, como eu quero e da maneira que eu quero. E se eu posso fazer do jeito que eu quero, como eu quero, eu não preciso ficar em obediência a ninguém. E ali ele se enganou. Ali se enganou, né? Curiosidade.
Pela curiosidade. Não vou falar de nenhuma maldade com as mulheres hoje, não quero falar nada sobre isso, né? A curiosidade mata, mas não é só as mulheres, os homens também assim são. E assim, então, entrou o pecado. Entrando o pecado, né? Essa raiz do pecado, aí começou todos os males também a aparecer, a vir através desse homem. Então, desde lá, esse vaso que Deus estava fazendo para a honra e glória, ele se estragou na mão ali do próprio oleiro. Preste atenção só um pouquinho. Diz assim: como o vaso de oleiro que fazia de barro, se lhe estragou na mão, vírgula, tornou, pegou de novo, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quebrou, estragou, está defeituoso. Ele não pega e joga fora. Pelo contrário, ele pega de novo, quebra o vaso, amaceta outro vaso e começa a tornar, a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu, né? Segundo bem o querer desse oleiro sobre aquele vaso. Quem é o vaso que quebrou? Quem é aqui o vaso que quebrou? Não. Diga assim, eu. Eu. O homem é o homem. É o ser humano. Eu sou este vaso. O vaso que quebrou. Segundo Deus projetou, mas eu também já fui um vaso quebrado. Quem já foi um vaso quebrado aqui, já levanta a mão. Todos nós. Né? E um dia esse Deus pegou esse vaso para realmente fazer dele um novo vaso. Um vaso do quê? De honra, né? Um vaso de bênção. Então, diz a palavra assim: veio a palavra a mim do Senhor, diz aqui Jeremias. E ele volta para Jeremias. Agora Deus fala o seguinte: não poderei eu fazer de vós, de você, Jeremias, não poderei fazer como fez este oleiro? Era uma visão que Deus estava dando a Jeremias. E ele diz assim aqui, né? Ó casa de Israel. Eu quero dizer para todos nós hoje dessa igreja: será que Deus não pode pegar essa igreja e fazer dela uma nova igreja? Será que essa igreja e levar a uma dimensão maior? Será que a igreja, Deus não pode pegar essa igreja e levar ela a ser impactante, atuante, em todas as esferas dessa sociedade, nessa cidade? Pode pegar, pode mesmo moldar, pode apertar, pode fazer isso. Estamos abertos para isso. Ele diz assim, não poderia fazer como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Ele não estava dizendo a uma pessoa, ele estava dizendo a todas as pessoas que conviviam naquele povo, que Deus considerava como casa dele, casa de habitação dele. Será que ele não pode fazer isso conosco? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós. E aí ele não diz a organização, mas ele diz pessoalmente para você. Ele diz assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim é você na minha mão. Amém? Mas agora eu vou fazer só um exercício aqui com vocês. Fala 2 vezes, ó casa de Israel. A primeira vez que nós vamos ler juntos, e quando falarmos ó, aí se vai dizer Igreja Batista Pibacri, tá bom? Beleza? Tá certo? Na segunda vez do ó
Ó, vai falar 2 vezes. A segunda vez do ó casa de Israel, você vai dizer o seu nome. Tá bem? Qual é o seu nome aí? Tá certo? Ok? Como é que chamo você aí? Aí você pode falar, não tem problema. Ok? Vamos fazer o exercício agora. Vamos participar dessa palavra. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós... Vocês não sabem o nome da igreja aqui, não? O pastor falou. Eu falo ó, vocês repetem o resto. Vamos lá, hein? Vou repetir de novo. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, Odair. Vocês entenderam o nome de todo mundo aí agora? Todo mundo decorou, né? Isso, é justamente isso. Meu querido, será que Deus não pode pegar a sua vida e falar assim, ó, ei, te liga, oi, acorda, ei, eu estou aqui. Será que Ele não pode pegar e você está se sentindo aí diminuído, você está se sentindo desanimado, você está se sentindo incapacitado, você está se sentindo derrotado, você está sentindo talvez que dessa você não sai mais, você está querendo desistir da vida, acabar com tudo, parar com tudo. Você está aqui na igreja talvez cantando, vai falar, na verdade, não queria nem estar aqui mais não, viu? Mas eu não sei não, está desanimado, desistindo, querendo parar, talvez porque você está doente, talvez porque você está deprimido, talvez porque você foi despedido aí do emprego, talvez você não vê perspectiva nenhuma, não sei. Talvez alguma coisa está acontecendo com você. Por isso Deus está falando contigo, meu querido. Porque Deus quer te usar. Deus quer usar essa igreja. Deus quer usar essa igreja como agente de transformação. Mas só vai conseguir transformar aquele que foi transformado. Só vai conseguir transformar alguém aquele que sabe como é que é ser transformado. Só é aquele que tem uma revelação, um entendimento de Deus e conhecer a Deus na sua transformação. Aí ele vai poder levar transformação ao outro. Talvez você tenha um desejo disso. Talvez você canta, você louva, você adora, mas fala, mas eu não estou conseguindo ser esse agente porque eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu não consigo. Eu consigo olhar para Deus, mas eu não consigo olhar para frente na certeza de que as coisas vão mudar. Que o outro vai mudar também. Porque Deus é esse Deus que muda e transforma tanto coisas como pessoas. E é esse Deus que Ele quer, por isso Ele quer, nessa noite, te abençoar. Ele quer te ajudar. Por isso eu quero ir lá em 2 Coríntios, para finalizando. 2 Coríntios 4. Talvez você está se sentindo fraco, vil, desprezível. Está se sentindo como aqueles que não são, não sou nada, não tenho nada, não posso nada, não consigo nada. Se coloque aí. Não como bambambam, né? Como dizem aí a galera, que posso tudo, mas como aquele que realmente não pode nada. Mas um Deus que pode tudo na sua vida. Lá, 2 Coríntios 4, versículos 7, 8 e 9. Diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quero parar um pouquinho aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Limitados, sim, somos. Fracos, muitas vezes somos, sim, limitados. Todo ser humano é. Né? É barro. Sim. Mas para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Somos limitados. A excelência do poder vem ainda sobre nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Porque o Senhor está em nós.
O Senhor é por nós. E se Deus é por nós, nada pode ser. Curva sua fronte, vamos orar. Deus, colocamos nossas vidas diante de Ti, como vaso de barro, fraco, sim, sensível, sim. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que mesmo nas nossas limitações, há um poder em nós. Há um poder em nós. Há um poder. E o único poder que pode mudar vidas, transformar vidas, o único poder revelado na Tua palavra, que pode entrar e transformar, foi aquele que transformou a morte em vida. Por isso nós pedimos agora, Senhor, Jesus, ó Pai, Jesus, Teu Filho, transformou a morte em vida. Ó Pai, e nós queremos nisso. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Por isso, ser com meus irmãos, ó Pai. Eles só vão poder transformar as vidas a partir do momento que experimentarem essa vida. A transformação, a abundância da vida de Deus dentro deles. Por isso, ó Pai, eu peço, em nome de Jesus, Tu conhece cada mente, cada coração, como está nessa noite aqui. Ó Pai, talvez se sente mesmo aquele vaso quebrado, aquele vaso que está uns frangalhos, desanimado, abatido, destruído. Até mesmo, às vezes, desejando até a morte. Fala, Deus, me leva. Some comigo logo. Não aguento mais. Preciso de Ti. Talvez esteja na angústia mesmo. Vem na igreja arrastando. Não consegue louvar direito, não consegue, ó Deus, talvez esteja. E alguns até doente mesmo. Na alma, no corpo, na mente, no físico, nas emoções. Ó Deus, sê com cada um nessa noite. Restaura, levanta, levanta, em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor, não poderei eu fazer de vós? Meu querido, Deus pode fazer todas as coisas. Coloca nele agora. E você que está nessa situação, né, abatido. Você está abatido, mas não derrotado. Você não está derrotado. Você pode ter sido abatido, mas não derrotado. Por isso agora, eu peço em nome de Jesus, se você quer ter uma posição diante de Deus com essa palavra, diante da sua fraqueza, diante de uma situação em como você se sente totalmente impotente para resolver, não sabe como. Deus gosta de situação assim, e Ele gosta de você assim mesmo. É assim que Ele gosta, porque você vai colocar nele. Se você está nessa situação, você fala, não, estou uns frangalhos mesmo, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Deus quer te dar esse recado nessa noite. Por isso eu peço que em nome de Jesus, você fique em pé. Fala, diante de Deus, se coloque diante dele e fala, Senhor, me ajude. Ajude a minha vida. Talvez até a sua casa, não sei, mas eu sei que tem vidas aqui, que Deus está dizendo, olha, eu estou contigo. Ó casa, ó igreja batista, eu estou contigo. A igreja somos nós, você. Fala, meus amados, diz o Pai, meus queridos, meus filhos, eu estou com vocês, assim diz o Senhor, eu estou contigo, e eu vou transformar a sua vida, para que você me ajude, pelo Deus e o Jesus que está dentro de você, ajude a transformar também outras vidas. Por isso, levante,
Não fique com medo disso, não. Fala, não, talvez, sei lá, você perdeu o emprego e está agora desesperado. Talvez uma situação dentro da sua casa que você não consegue resolver, mas Deus já resolveu. Deus já resolveu. Deus já tem a solução. Apenas você precisa se posicionar e crer. Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor. Amém? Pastor Jonatas, vem aqui comigo, por favor. Pastora Márcia, vem aqui comigo. Amém? Nós vamos orar. Eu chamei os pastores para justamente me ajudarem a levantar as mãos e nessa oração nós clamarmos a Deus. E o nosso clamor é que Deus transforme essa situação. Para você ajudar, através dessa situação, outras pessoas que talvez estejam passando. Talvez transformar a sua vida nesse momento. Se é isso. E eu quero pedir para o pastor Jonatas orar por isso. Justamente. Eu estou junto com você. Estou passando por problemas, por dificuldade, de enfermidade, doença. Que muitas vezes fico desesperado com isso. Será como que eu vou sair dessa? Mas tem um Deus que já me tirou dessa. Amém? Amém? Eu quero pedir para o pastor Jonatas orar por você. E pedir, colocar diante de Deus. E falar assim, dizer assim, como nós dizemos lá no grupo. Estamos juntos, irmão. Amém? Não sei o que você precisa. Talvez você precisar de alguma coisa. E eu puder te ajudar. Te ajudarei com o maior prazer. E eu creio que o pastor e essa igreja também. Amém? Deus, nós estamos agora, Senhor, como intercessores diante do Senhor. Por essas vidas que estão aqui agora, ó Pai. Senhor, o Senhor escrutina os corações no profundo, Pai. O Senhor procura lá na alma, ó Deus, e sabe o que acontece com cada pessoa, com cada vida, Senhor. Deus, talvez nós, seres humanos, como seres de barros que somos, podemos não imaginar o quanto está acontecendo de mazela nessas vidas, ó Deus. O quanto de problemas, o quanto de dificuldades, o quanto de situações difíceis, Pai. Mas o Senhor os conhece, e a promessa de Jesus é que estaria com seus discípulos para sempre, Deus. Oh Deus, o Senhor nos prometeu também o Espírito Santo, que é dínamos, poder, e ao mesmo tempo bálsamo, cura, restauração, Deus. Deus, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que salva, aquele que está afundando nas águas profundas, aquele que andou sobre as águas tanto tempo, agora começa a afundar, ó Pai. Deus, no nome de Jesus, é o Senhor que os resgata, Senhor. Então seja agora, Deus, e Santo Espírito de Deus, vai encontrando cada pessoa, vai de encontro a cada situação. Deus, nós somos seus vasos, Senhor. O Senhor nos quebra, o Senhor remodela, o Senhor faz conforme o seu querer, conforme a tua vontade. Nós intercedemos agora, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor seja o Senhor da casa, do lar, ó Deus. No nome de Jesus, que haja uma evidência, uma clareza de que é o Senhor que dirige todas as coisas, que é o Senhor que opera tudo e em todos, ó Pai. Deus, nós não vamos vencer nada pela nossa própria força. É o Senhor, ó Deus, que pode mudar a comunidade de Israel. Vai mudar também a comunidade de Pribacri, Pai. No nome de Jesus, vai mudar, Senhor, cada pessoa que gritou o seu nome nessa noite. É o Senhor, ó Deus, que vai resgatar o profundo, Senhor, lá das mágoas, das tristezas, ó Deus, do pensamento de distanciamento do Senhor, afastamento do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, instrui fé nos corações aqui, Senhor. Levanta o escudo da fé, Pai. No nome de Jesus, Senhor, que o capacete da salvação seja sobre cada pessoa, protegendo dos dardos de Satanás, das flechas do inimigo. Os seus anjos, ó Pai, vem com espadas de fogo, destruindo toda a maldade, Senhor, toda a maldição impetrada sobre essas vidas, ó Pai. Deus, revela, Senhor, no nome de Jesus, tira toda a dor, tira, Senhor, toda a tristeza, ó Pai. Tira todo desânimo, Senhor, toda depressão, vai embora no nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus nós mandamos embora, ó Pai.
Oh Deus, essas milícias do inferno, Senhor, vai embora agora no nome de Jesus. Vai saindo das casas, vai destronando, Deus, no nome de Jesus, do dentro dos lares, ó Pai. Oh Deus, vai tirando, Senhor, dentro dos quartos, dos armários, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, vai tirando da boca, Senhor, vai tirando do altar dos ídolos, Pai, no nome de Jesus. Tudo que pode estar sendo feito contra o seu povo, para trazer esse sentimento de maldade, sentimento de abandono. Deus, que eles saibam, Senhor. Homens podem falhar, ó Deus, nós somos vasos de barro. Homens podem falhar, mas eles são vasos preciosos. E o próprio Deus, o Senhor mesmo é que cuida deles, porque Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é conosco, Pai. Então por isso, Senhor, faz avivar essa verdade nos corações. Saímos daqui cheio da posse da glória de Deus. Nossas casas, nossos relacionamentos, nossa condução, nossos discipulados brilhem, Senhor, poderosamente. E que a vida de Deus, Senhor, passe poderosamente sobre nós e sobre quem estiver ao nosso lado. Senhor, derrama o seu poder triunfalmente sobre esse povo. No nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos. Ainda em pé, por favor. Isso. Curva a sua fronte. Feche seus olhos, por favor, um pouquinho. Não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Você não invocou o nome dele, não confessou ele como Senhor. Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Talvez você veio aqui para dar esse início. Você veio em busca. Eu gostaria de saber se alguém aqui que gostaria mesmo de soltar, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, pedir para Ele que Ele controle, te ajude, declarando a Ele como Senhor da sua vida. Tem alguém assim aqui? Talvez tenha alguém. Você fala, não, hoje eu estou entregando mesmo a minha vida a Jesus. Estou dando esse primeiro passo hoje. Alguém assim? Se tiver alguém, levante sua mão, se eu gostaria de orar e pedir, se tem alguém assim, e pedir em especial por você. Tem alguém assim? Creio que não. Então, Deus abençoe. Podem sentar, queridos. Obrigado. Obrigado. Pastor Vô, pastora Márcia, muito obrigado. Deus seja sobre você, sobre o ministério. E agora, mais do que nunca, somos parceiros, né? Como já temos sido, em nome de Jesus. Né? Alguém perguntou, olha, pastor, como é que você conseguiu trazer o GAM para cá, né? Irmãos, nada melhor do que relacionamento, né? Nós somos amigos, né? Nos relacionamos e Deus proveu que a gente pudesse ter esse programa tão especial aqui.